Olá, pessoal de Guarulhos, eu sou o Marcos, escrevente no Fórum Regional de Santana, na capital. Faço parte do coletivo de oposição sindical Unidade e Luta, então eu estou sindicalizado no Sindicato União e dentro do Sindicato União eu faço parte de um coletivo que faz oposição à atual diretoria. O Anderson pediu para eu gravar um vídeo para vocês sobre uma planilha que nós desenvolvemos no ano passado e que esse ano nós estamos trabalhando na atualização. Então vamos lá? Então eu vou apresentar para vocês essa planilha, que ela é interativa, né? Então vocês lançam as informações, né, na parte de cima da planilha, e aí na parte de baixo são as fórmulas que vão fazer, né, que vão entregar os cálculos automáticos. Beleza? Então vamos lá, ó. Vou aqui acessar aqui na tela, temos aqui a planilha, né? Deixa eu zerar aqui, porque eu estava fazendo alguns testes antes, para a gente acompanhar junto. Então são 6 informações que vocês precisam lançar para fazer a simulação, tá bom? Vamos simular aqui um salário base, né? Um salário base de R$ 2.000 e uma gratificação de 4.000. Então nós estamos falando de um salário em 2025 de R$ 6.000, tá? À direita nós temos duas colunas aqui para preencher com mais 4 informações. Nós temos aqui a coluna ano e mês. Então vamos imaginar que essa pessoa, que hoje ganha R$ 6.000, ela entrou no tribunal em março de 2020. Então o ano inicial, né, o ano que ela ingressou no tribunal foi 2020. E digamos que ela entrou no mês de março de 2020. E nós queremos saber a posição, né, fazer o cálculo, a simulação das perdas salariais até agora, fevereiro de 2025. Assim, é bom a gente considerar, né, essa simulação, obviamente, ela é aproximada, né, é um cálculo aproximado, porque nós sabemos que ao longo do tempo o salário base sofre aí algumas alterações, né? Quem entrou há muito tempo no tribunal tem diferenças em relação aos que ingressaram mais recentemente. Então, aqui é mais para nós termos uma noção geral, né? E considerar, né, que tem aí a defasagem do índice e tem as perdas salariais em reais mesmo, para nós termos aí uma ideia, né, aproximada, tá bom? Vamos lá. Aqui, nesse caso, a gente já tem o resultado, né, da totalização do período, ou seja, perda estimada de março de 2020 a fevereiro de 2025, esse colega aqui, teria perdido R$ 85.000 nesse período de 5 anos. Vamos ver isso, como é que é o fluxo da planilha, como é que ela foi pensada e qual é a dinâmica dos cálculos. Então, esses valores que você lançou aqui, de base e gratificação, a fórmula automaticamente soma 6.000. Esse 6.000 ele é copiado automaticamente aqui para essa coluna do salário reajustado, ou seja, depois do último reajuste salarial, né, que foi no ano passado, então o salário da pessoa está em R$ 6.000 aqui, esse salário hipotético. E o fluxo, né, tem essa ordem. A primeira coisa que acontece é essa cópia aqui. Depois disso é que os cálculos são efetuados nas outras colunas. Por quê? Porque assim esse valor ele é recalculado com o desconto do ajuste concedido, né? Então, digamos, a pessoa recebia 5.769,23 em 2023. O ano passado, nossas mobilizações e tal, o tribunal concede 4% de reajuste. Então, esse valor reajustado em 4% é que resulta nos 6.000, tá? Essa que é a ideia. Então, de cada ano, a fórmula pega nessa coluna F aqui, a fórmula ela vai descontando ano a ano o reajuste concedido para a gente retroagir no tempo. O outro parâmetro é a coluna C, onde nós inserimos aqui os dados dos índices inflacionários. Então, vamos lá, vamos fazer o primeiro exercício aqui de baixo para cima. A pessoa ganhava 1.972. Em 2003, foi 17,66 o índice da inflação. Então, se fosse reajustado nesse índice, a pessoa passaria a ganhar 2.321,38. Só que o que aconteceu? Em 2003, o índice concedido foi zero. Então, a pessoa permaneceu ganhando 1.972. Agora, vamos ver aqui, 2004. 2004 teve uma greve, né? Uma greve aí de 89 dias. Então, o que aconteceu? A inflação foi de 7,47 e a luta, a greve, foi determinante para que o índice fosse diferente. Foi 14% foi o que a categoria conseguiu em 2004. Claro que, como o ano anterior tinha sido zero, então digamos que isso é meio que uma compensação, até porque a inflação do período anterior, de 2003, foi muito alta, foi 17 pontos. Então esses 14 não cobrem nem essa anterior aqui. Mas, de qualquer forma, em relação ao que estava, seria zero de novo, a categoria lutou e arrancou aqui esses 14%, né? E aí no comparativo, né, se tivesse sido os dois índices, né, de 17 e de 7 tivessem sido concedidos, o salário da pessoa era para estar 2.494, né?
Então, com essa compensação dos 14% conseguidos na greve, o salário aqui está R$ 2.249,17. E assim sucessivamente. Então, esse é o salário que deveria pela inflação e esse é o salário que foi concedido pela patronal. Tá? Então, aí subindo, nós vamos chegar, né, nesse comparativo aqui. E o comparativo ele abarca o período informado. Como nós informamos que é de março de 2020 até fevereiro de 2025, então esse é o período que a gente vai poder fazer as comparações mensais e a perda anual também. Então, no caso, em 2020, depois de todos esses cálculos, né, de baixo para cima, que é o fluxo da planilha, né, o fluxo da planilha desce pela coluna F, né, e depois sobe pela coluna E, para a gente ter aí os comparativos. Então, em 2020, se o salário tivesse, desde lá de 2002, estivesse sendo reajustado pela inflação, esse salário deveria estar em 5.815,73. Pelos reajustes concedidos pelo tribunal, o salário está em 4.947,88. A diferença entre esses dois valores é de 867,85, que é o quanto a pessoa está perdendo por mês. Para saber no ano, então a gente vai fazer o seguinte, ver quantos meses, né, porque como aqui começou em março, né, março inclusive, então de março a dezembro, 10 meses, mais um mês no 13º, então são 11 meses. Então 11 vezes a diferença mensal de 867,85, a gente calcula aqui, a fórmula calcula essa perda no ano, nesses 11 meses de 2020. Então essa perda foi de 9.546,31. Então 2021, por mês a pessoa estava perdendo quase 1.230, no ano quase 16 mil. Estamos falando de aproximadamente 5 anos, né? De março de 2020 a fevereiro de 2025. Então, a pessoa perdeu nesse período 85.723. E aí é o seguinte, podemos avançar aí nas simulações. Então, vamos considerar uma outra pessoa que entrou, digamos, em janeiro de 2015, para a gente ter uma simulação de 10 anos. O ano inicial agora é 2015. E o mês inicial é janeiro de 2015. E vamos colocar até janeiro de 2025 para a gente ter aqui fechados 10 anos. E vamos ver o que acontece. Olha só, aqui nós temos a perda desse período todo, 123.192, né, considerando esse salário aqui. Tá? Então a gente simula e vê o tamanho do rombo. Vamos ver alguém que tem uma gratificação maior, vou colocar aqui, vou aumentar só R$1.000 aqui, então vamos colocar 5.000 de gratificação. Então seria um salário de 7.000. Aí, essa pessoa, no período de 10 anos, ela perdeu 143 mil. Então, aqui tem as perdas, né? Conforme nós já falamos, as perdas ano a ano. E aqui em cima tem essa perda total. Tá bom, pessoal? Então, aí o Anderson fez o pedido, me desafiou, eu gravo um vídeo aí pra gente, de Guarulhos e tal. Então, apresentamos aqui a simulação, né? A planilha, uma ideia geral do fluxo. E aí, se vocês tiverem alguma sugestão para mandar para a gente, se percebeu que tem algum erro, se acha que poderia melhorar a planilha, então nós estamos abertos aí para acolher sugestões, para analisar, né, para incorporar, para fazer melhorias. A gente pensa muito em cima do índice inflacionário, né? O índice, né? Então, esse ano a gente está aí com uma projeção de inflação de 4,36, que vai ser anunciada na primeira quinzena de março, né? Que é o que corresponde ao acumulado até fevereiro, né? Então, é uma projeção de 4,36. Mas, no geral, nesse histórico, desde 2002, o índice inflacionário está defasado em 30% em relação à inflação. E por isso que nós temos toda a razão do mundo para fazermos as nossas mobilizações, as lutas, preparar a greve, construir greve, é isso aí. A gente está diante de uma deliberada política de desvalorização da categoria pela patronal. Então, nós temos toda a razão do mundo para reagir, para ir para cima, para mobilizar os colegas, né, para a gente aí abrir os nossos olhos, a nossa sensibilidade, porque o dia a dia deixa a gente anestesiado. Nós temos que lutar contra essa anestesia que o dia a dia produz, né, na categoria, sair desse estado letárgico mesmo e produzir, né, com vontade mesmo as lutas, as mobilizações, caminhando para a construção da greve mesmo. Né? Como é que a gente enfrenta um quadro tão injusto desse? Tem que ser uma reação de peso, né? Nós temos que reagir com bastante força, precisamos estar organizados, precisamos produzir aí os espaços de debate, tudo, as ações, as mobilizações, e vamos nessa, tá bom? Um abraço aí para todo mundo, e aí se vocês depois puderem retornar aí as percepções de vocês, através do Anderson, se quiser diretamente conosco na oposição sindical, nós vamos divulgar essa planilha também lá nos canais da oposição, no Facebook, no Instagram, no YouTube, né, nos canais. Nos prédios que a gente trabalha também, a gente vai levar um QR Code que as pessoas podem acessar essa planilha e fazer simulações,
E aí a gente vai trocando ideia. Um abração, até a próxima, valeu.